leves, mas eu me senti assim. Deus continue abençoando, foi uma ótima dupla, que seja para a honra e a glória de Deus. Acho que vocês já sentiram tapa na cara depois dessa leveza? Esse é o tema do nosso sermão hoje. Não vejo Jesus em você. Misericórdia. Imagina se você ouvisse essa frase. Não vejo Jesus em você. Eu gosto sempre de começar com a ilustração. E a história que eu vou contar hoje diz o seguinte. Tinha um homem que ele estava em casa limpando o espelho do banheiro. E ele limpava. E por mais que ele limpasse, aquilo não ficava limpo. E ele começou a esfregar ali com força e não tinha jeito. Continuava cheio de manchas, de respingos, até que ele percebeu que o problema não era o espelho. O problema é que ele estava todo sujo, com respingos de tinta ainda do trabalho. Muitas vezes nós achamos que o problema está no mundo, está no outro, está no nosso irmão, mas, na verdade, o problema está em nós. Geralmente, quando alguém me convida para fazer a mensagem, eu já vou pensando ali no sermão, e eu acho que já tem uns 2, 3 meses que eu sei dessa mensagem, mais ou menos, e eu ficava, meu Deus, mas sobre o que eu vou falar? Eu costumo sempre planejar a mensagem ali, de acordo com o que eu estou lendo, com o que eu estou estudando. Acho que na época que eu fiquei sabendo, eu estava lendo Parábolas de Jesus. Eu falei, eu não quero falar nada sobre as parábolas, são sempre mensagens. Tudo que eu estou estudando aqui são coisas que a gente já ouviu, todo mundo já sabe. E eu não sabia sobre o que falar. Até que eu vi um vídeo no Instagram que o rapaz simplesmente falava assim, e se você ouvisse de alguém, não vejo Jesus em você. Na hora eu pausei o vídeo e falei, é isso. Não vou nem assistir para eu não ser influenciada pelo vídeo. Esse vai ser o tema. O que eu vou falar, agora eu não sei. Agora eu vou estudar para poder montar a mensagem. Mas na hora eu senti que aquele deveria ser o tema que eu deveria trazer. E aí, de lá para cá, eu vim estudando sobre isso. E será que as pessoas estão vendo Jesus em mim? Quando eu acho que a maioria aqui sabe, eu já nasci num lar adventista. E quando eu era adolescente, eu costumava ouvir todo mundo falando assim, é tão bom quando as pessoas falam que eu vejo Jesus em você, você tem cara de crente, não sei o quê. E eu ficava muito chateada. Poxa, eu tinha ali meus, 10, 11 anos. Eu fui criada muito bem, graças a Deus, eu tive boas referências do meu pai, da minha mãe, da minha família. E ninguém nunca tinha falado isso para mim. Então, o que é que estava de errado? Por que ninguém falava que via Jesus em mim? E eu ficava muito chateada. Até que uma vez, num ponto de ônibus, uma pessoa falou assim que eu tinha cara de crente. Eu não estava com o saião, não. Eu estava com a calça que eu usava para a escola, o uniforme escolar, e falaram que eu tinha cara de crente. Nossa! Foi um dia tão incrível que eu nunca esqueci. Estava no ponto de ônibus aguardando para voltar para casa, meio-dia, um sol rachando, e falaram que eu tinha cara de crente. Incrível. Só que eu preciso falar uma coisa. No mundo que a gente vive hoje, não fica esperando isso mais não. A gente vive numa sociedade que hoje em dia ser taxado como crente é até um xingamento. Nossa, você é crente. Eles não estão te elogiando. Muitas vezes estão te menosprezando. Obrigada. Estão te menosprezando. Algumas semanas atrás, tem um pouco mais de um mês, tinha um rapaz onde eu trabalho, que toda vez que ele passava por mim, ele falava, bom dia, professora, boa tarde, professora. Ele nem sabia que eu fui professora por 18 anos. Mas ele olhava para minha cara e achava que eu era professora, tinha cara de professora. Legal, olha, nem sabe, e eu já transmito que eu sou professora, foi uma boa influência. Só que um belo dia,
Ele passou por mim, acho que umas 9 da manhã, o parque ainda estava fechado. Ele, paz do Senhor, abençoada. Gente, eu cheguei no trabalho, abri o quiosque, em vez de trabalhar, eu fui gravar um story. Feliz da vida. Paz do Senhor, abençoada. Isso no Brasil é até normal, mas aqui... E sabe o que me assustou? Alguns dias depois, eu descobri que ele não acredita em Deus. Uma pessoa, ele não chega a ser ateu, ele está ali como um agnóstico. Ele tenta entender, mas ele não tem aquela confiança que Deus realmente existe, ele se questiona. E o colega que estava com ele veio comentar comigo, que achou muito engraçado, porque ele é uma pessoa que não acredita em Deus, e falou a paz do Senhor abençoada para mim. O colega falando isso aos risos, e eu falando, nossa, é sobre isso mesmo que eu tenho que falar. Aí eu já sabia o tema, mas eu não sabia ainda por onde discursar. E eu percebi que hoje em dia a gente não precisa mais se preocupar se as pessoas falam que vê Jesus em nós. Mas nós precisamos nos preocupar quando elas não veem. Uma outra história conta que uma menininha, ela estava vendo um artista na praça, pintando um quadro sobre Jesus, e ela encantada vendo aquele homem, e ela chegou para aquele artista e perguntou, moço, quem é esse que você está pintando? E ele falou, é Jesus, eu estou pintando a imagem de Jesus. E ela ficou toda decepcionada, falou, nossa, eu não imaginei que ele seria assim. Eu achava que Jesus fosse parecido com minha professora. Ela via Jesus naquela mulher. Ela não conhecia a imagem de Jesus, mas ela via Jesus naquela mulher. Sabe, é forte esse tema. Nos chama a atenção para a nossa vida cristã. Nós vivemos num mundo onde pouco se fala sobre Jesus. E talvez nós que estamos aqui somos a exceção. Nós que estamos aqui vivemos em um mundo que se fala muito sobre Jesus, mas que reflete pouco. Ser cristão não é apenas crer em Cristo. Ser cristão é parecer com Ele. Só ao que nós acabamos de cantar. Como é que eu posso ser igual a Cristo? Nessa manhã nós vamos ler 5 textos e eu dividi aqui entre a igreja algumas pessoas para ler. O primeiro está em Efésios 5, 1 a 2. E eu gostaria que a Ione lesse para a gente, mas só espero o pessoal abrir também. Então, aquelas pessoas que já estão com as passagens, eu peço que não leiam imediatamente, mas aguarde um pouquinho para que os outros também possam encontrar e acompanhar. Efésios 5, 1 a 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Tem uma citação de um autor que eu gosto muito, que diz o seguinte, vocês podem acompanhar as citações aqui também. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Qualquer outra coisa é mera religião. Vocês conseguiram entender? Muitas vezes nós estamos vivendo somente a religiosidade, mas nós não estamos vivendo tal qual Cristo. Então nós precisamos ser um mini Cristo. Viver como Ele viveu. E o Espírito Santo, Ele trabalha em nós todos os dias, para nos moldar. Ele quer moldar o nosso caráter. Nós ouvimos aqui na pregação da semana passada que a única coisa que nós vamos levar para o céu é o nosso caráter. Então, o Espírito Santo está aqui, diariamente, tentando moldar o nosso caráter. Só que assim, mesmo sem perceber, nós fazemos tudo o contrário. Nós falamos o que não devemos, agimos com impaciência, com brutalidade. Eu estou falando de mim, viu, gente? Eu não sei vocês, mas eu sou a rainha da impaciência, da ironia,
às vezes até da crítica com os outros e principalmente comigo. Essas atitudes dizem o contrário à nossa fé. Nós agimos totalmente contrário aos frutos do Espírito. Nós não podemos falar de Jesus e agir de forma contrária, e agir como o mundo. Mas é o que nós fazemos. E isso acontece quando há religiosidade sem transformação. E de onde vem a transformação? Da busca do Espírito Santo. Se eu não busco constantemente, eu não sou transformada. Às vezes, uma pessoa que tem 1 ano de igreja está muito mais próximo de ser como Cristo do que eu que tenho 36 anos de igreja. Não é número, não é tempo de ser crente, é tempo de convivência com Deus. É essa a diferença. Quantas vezes eu passo a semana inteira e a Bíblia ali só pegando pó? Ai, mas eu não tenho tempo. Você tem a Bíblia no seu telemóvel, nem ali você lê? São as prioridades. São as nossas prioridades. Minha prioridade é o quê? É o reino ou é o meu eu? Quando falam que nós precisamos começar o dia com Deus, muitas vezes, lembrei agora da pregação sua, foi uma virada de chave. Às vezes a gente vai, levanta, escova os dentes, não foi isso que você falou? Faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra. Agora eu vou fazer o culto. Sabe, se você separar 5 minutos ali, para você começar com louvor e com a oração, é muito mais produtivo do que você fazer 200 coisas antes para só depois ir buscar. Não é falta de tempo. Deus não precisa que você fique 10 minutos de joelho no chão, mais 15 lendo a Bíblia. Ele precisa de você inteiramente ali, nem que sejam 2 minutinhos. Mas você centrado ali, sem pressa no relógio, porque estou orando, mas Senhor, eu tenho que fazer isso, aquilo. Poxa, Senhor, eu te entrego o meu dia. Essa música tem sido minha música de despertador. Te entrego o meu dia, tudo que eu vou fazer. Eu já estou começando quase todos os meus dias ouvindo esse louvor. Porque realmente é uma oração. Começar o meu dia com Deus. Vou pedir para o Lino. Nós vamos ler agora uma passagem que está em Mateus 7,16. E em seguida, vou pedir a Lúcia também, que nós vamos ler Tiago 1. Mas eu vou dar uma pausa para vocês poderem abrir. Mateus 7,16. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Agora, Tiago 1, 22 a 24. Ponham a palavra de Deus em prática e não se contentem com ouvi-la, porque desse modo enganam-se a si mesmos. Aquele que se contenta com ouvir e não põe em prática a palavra é como alguém que se vai ver ao espelho. Vê a sua cara, mas, mal se volta, esquece-se logo de como era. Se eu pedir para você se descrever agora exatamente como você está, como está seu rosto, você consegue? A próxima citação é um tapa na cara. O mundo, na verdade, é só tapa na cara hoje, viu, gente? Desculpa. Mas sempre que eu faço a mensagem, eu faço para mim e eu precisava disso. O mundo não lê a Bíblia, lê os cristãos. Vocês sabiam que nem os cristãos lê isso aqui? A maioria dos ditos cristãos não lê a Bíblia. Que dirá o mundo?
eles julgam os cristãos por você. Sabe por quê? Os seus parentes, os seus amigos, que você tanto ora para vir para a igreja, não vêm? Por sua causa. Porque ele não quer ser como você. Alguém aqui já ouviu? Se é para ser crente igual fulano, eu prefiro não ser. Eu já ouvi. Eu já ouvi. A pessoa estava se referindo à própria mãe. Se fosse para ela ser crente igual a mãe, ela não seria. Como é que eu iria evangelizar essa pessoa se a referência que ela tinha dentro da própria casa era um empecilho? É complicado. O mundo, eles não estão vendo quem é Cristo. Lembra do texto anterior? Precisamos ser mini-cristos, porque eles estão lendo a nós. O que é que Paulo fala? Que nós precisamos ser uma carta que as pessoas passem correndo e consigam ler. Elas não vão parar, elas vão te observar. Nós precisamos deixar que Cristo seja visível em nós. Se hoje eu perguntasse ao seu vizinho como você é, ao seu colega de trabalho, agora não mais, mas eu passava mais tempo com os meus colegas de trabalho do que com meu marido. Eu tenho certeza aqui que quem trabalha passa mais tempo no trabalho, quem estuda passa mais tempo na escola do que em casa. Se perguntar para essas pessoas, quem é você? Eu costumava brincar, não queira me conhecer pelas minhas redes sociais, que é uma confusão. Eu posto o que eu quero. Só que, ao mesmo tempo, eu paro e penso, eu posto o que eu quero. E já que eu tenho esse controle de postar apenas o que eu quero, será que aquelas pessoas estão vendo que eu sou cristã ou não? Se ali é um local que eu posso fingir, ou, em outras palavras, vou melhorar, eu posso influenciar. Por que eu estou usando aquilo contrário à vontade de Deus? Contrário àquilo que eu acredito. Quando Jesus ele habita em nós, o mundo ele percebe não o que nós dizemos. Olha como eu estou falando tão bonito aqui. Falando um monte de coisa bonita. Mas lá fora, o mundo não vai parar para ouvir essas palavras bonitas que eu estou falando. O mundo só vai perceber Cristo em mim se eu viver diferente. O mundo não vai perceber as suas palavras. Ele vai perceber a sua vivência. Eu consigo ver uma diferença gritante do Brasil para Portugal. Entendam antes de julgar. O Brasil é um local muito fácil para você falar de Deus. Muito fácil. As pessoas são muito receptíveis. O único problema é que às vezes existem, por ser tão receptível, cada um puxa ali a sardinha para o seu prato e fica aquela briga de minha religião, minha religião. Aqui, nossa, para a gente falar de Deus é tão difícil. Olha os livros aqui evangelísticos. É uma luta para a gente conseguir distribuir. Ah, porque os irmãos não querem distribuir? Também. Desculpa, mas também. Mas porque as pessoas não querem aceitar. Você chega para falar de Deus, é uma barreira, um bloqueio. As pessoas não vão te ouvir. Elas vão ver que você é diferente. E por falta deste contato com isso aqui, que eles não leem, muitas vezes eles nem sabem que você é diferente porque você é cristão. Mas eles começam a notar. Nossa, ela não age como fulano. Aqui no ambiente de trabalho, todo mundo fazendo as maracutaia, mas a Letícia não faz. Ó, todo mundo aqui querendo passar um perna no outro, mas a Clélia não. Ela é diferente. Por que será? Por que será? Ah, é porque tem caráter. Muitas vezes o cristianismo é relacionado a fulano ter caráter.
Por quê? Porque está sendo o caráter, aquilo que a gente falou, que é a única coisa que nós vamos levar para o céu, moldados aqui. As pessoas não precisam saber que é porque você é cristão, mas elas precisam saber que tem algo diferente para que elas possam se aproximar e você contar que você é cristão. Não espere mais ninguém vir falar que você não vê Jesus em você. Espere que ela se aproxime e fale, nossa, você é diferente. Por que você faz isso diferente? Sabe, o amor, perdão, paciência, bondade. Essa é a linguagem do reino. Quantas vezes nós usamos essa linguagem no nosso dia a dia? Às vezes nós brigamos, xingamos. Ah, crente não xinga. Xinga que é uma beleza. Resmunga. Eu sou a reclamona. Tenho que parar, porque essa não é a linguagem do reino. Essas atitudes, elas gritam mais alto do que 1000 sermões. Não adianta eu chegar aqui e pregar 1 milhão de vezes se eu sou resmungona. Qualquer coisinha eu já estou reclamando. A gente pensa uma pessoa que reclama? Sou eu. Tenho que parar. E aí pensa agora, o que é que você faz que não é uma linguagem do reino? Que é uma atitude que grita mais do que 1000 sermões. É isso que as pessoas lá fora estão vendo. Colossenses 3, 12 a 17. Nós temos... Colossenses 3, 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavras bonitas, não é? É fácil para Paulo falar, já que ele não era casado? Imagina você conviver dentro de casa e ter que aguentar, renunciar, ter que perdoar. Imagina pai e filho. A convivência aqui no trabalho. Nossa, para mim o pior de tudo não é pai e filho, não é casamento, é no trabalho. Você ter que ser bondoso porque te passa a perna, te humilhar, se humilhar diante daquele que está te humilhando. Você ter misericórdia, ser bondoso com a pessoa que está te apunhalando pelas costas. Com aquele patrão que você só não sai dali porque não tem outro lugar. Caso alguém tenha alguma queixa com outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. A pessoa acabou com você e você ainda tem que perdoar. Não é fácil ser cristão, não. Não é fácil. Que a mensagem de Cristo está no 16.
com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. E o que eu acho achei muito boa essa versão do Zac, que diz, cantem salmos, hinos, a gente precisa, canções espirituais. Sabe, quando a gente busca, a gente se fortalece. A Clélia agora na lição, quando o irmão Sérgio perguntou qual o nosso maior inimigo, ela falou, os nossos olhos, nossa boca e o nosso ouvido. Nós somos alimentados daquilo que a gente contempla. Nós somos transformados pela contemplação. Quanto mais eu ouço músicas que incitam violência, mais violenta eu me torno. Ai, mas o ritmo. Gente, é ritmo, é letra, é tudo. Quanto mais eu leio coisas com ideologias contrárias à palavra, mas eu vou achando aquilo normal. Quanto mais eu convivo com pessoas que usam determinado linguajar, eu acabo falando igual. Nós somos frutos do meio. Em que meio eu estou inserido? A próxima citação é muito conhecida. Pregai o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Eu não sei cantar, eu não sei pregar. Como é que eu vou falar de Jesus? Pregue em todo o tempo. Não é necessário usar palavras. Você é o maior testemunho que Cristo pode ter. Ele não quer advogados. Por muito tempo eu brigava por religião. Eu brigava para defender o adventismo. Deus não quer advogado, gente. Ele quer testemunha. E eu estava testemunhando de Cristo? Será? Só o fato de estar batendo boca já não estava. Ah, porque minha religião é certa, porque... Tá, você já criou uma barreira para aquela pessoa ouvir de Cristo e descobrir a verdade. Você não tem que engolir o evangelho garganta abaixo da pessoa. Você tem que viver o evangelho. Você vivendo, a pessoa vai ver algo diferente em você. E aí você vai ter propriedade para falar de Cristo, porque você é igual a Cristo. Agora, se você só fica ali brigando, você já não está sendo igual. Você já vai ser aquela pedra de tropeço. Você vai ser aquela pessoa que eu não vou ser crente para ser igual a Císia. Para aí alguns segundos. Faz uma análise da sua vida. Você sente que alguém poderia dizer para você: eu não vejo Jesus em você? Para e pensa. Hoje, tem alguém da sua família, tem alguém da sua escola, da sua universidade, algum colega de trabalho, um vizinho, que ele olharia na sua cara e falaria: eu não vejo Jesus em você? Ou talvez ele nem olhasse, mas ele iria pensar. Para de pensar nas coisas seculares agora. Pensa na sua vida espiritual. Deus não quer te acusar. Ele quer te restaurar. Essa mensagem aqui não é porque a minha vida está ladeira abaixo e Cristo está falando: você não é igual a mim. É porque Ele está falando: olha, eu estou de mão estendida. Vem, olha para mim que você se torna igual. Para de olhar para os lados, para os irmãos. Olha para cima. É do alto. É de cima que vem a resposta, que vem a transformação. Cristo nunca quis te acusar. Quem acusa é o diabo. Cristo, Ele quer te restaurar. Ele deu foi a própria vida dele por você. E você vai ser o quê? A sua imagem e a sua semelhança?
ou a imagem e semelhança de Cristo? João 15, 4 e 5. Estai em mim, e eu vós como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A próxima citação, eu não conheço o autor, mas eu gostaria que vocês gravassem ela, não a frase em si, mas a mensagem no coração de vocês. O verdadeiro reflexo de Cristo não está no que dizemos, mas no que somos quando ninguém está olhando. É muito fácil a gente se fingir de crente para agradar os outros. O lugar mais fácil de ser cristão é dentro da igreja. Mais fácil. Você vem com roupa conveniente, você vem com linguajar conveniente, são pessoas que pensam como você, mas você ainda consegue disfarçar e enganar quem está lá fora no seu trabalho. Você pode se fingir de crente muito bem. Você, até dentro de casa, você pode enganar seu pai, sua mãe. Nossa, quantas pessoas que quando criança eram cristãos exemplares. Chegou na adolescência, na fase adulta, tchau, vou viver minha vida, cansei de fingir ser crente, estava na igreja só porque meu pai e minha mãe me obrigavam. Sabe, o difícil mesmo é isso aqui, ser cristão quando ninguém está olhando, quando é só você e Deus. É a hora da verdade. A gente não precisa provar nada a ninguém aqui. Porque ninguém, desculpa, mas nenhum de vocês deu a vida por mim. Então, pouco me importa a opinião de vocês ao meu respeito. Não me interessa o que vocês pensam sobre mim, se eu sou uma ótima cristã, se eu sou uma péssima cristã, se eu fiz isso certo ou se fiz errado. Não estou nem aí com a opinião de vocês. Porque quem me salvou foi Cristo. Então é Ele que tem que me conhecer de verdade. É a Ele que eu tenho que abrir meu coração de verdade. É a Ele que eu não posso enganar. E nós, na nossa infantilidade, na nossa burrice, achamos que nós conseguimos enganar a Cristo. Para, gente. Quando fala que no céu vai ter muitas surpresas, eu acho que muita gente está se auto-enganando, achando que vai estar lá e não vai estar. Porque brincou tanto de fingir ser crente, que está se enganando. Além de enganar os outros, está se auto-enganando. Por isso que eu pedi para vocês pararem alguns segundos e refletir sobre a própria vida. E muitos aqui sequer ouviram que eu falei isso. Porque a cabeça está tão longe. Está tão longe. Se a cabeça não está aqui ouvindo, o que dirá o coração? E sabe, o Espírito Santo que está falando. E você não está dando oportunidade. Mas está acreditando que vai estar no céu. E aí quando chegar a hora da verdade, fala, fiquei. Senhor, mas em teu nome não fizemos milagres. Meu irmão, seja como Cristo. O primeiro passo é a humildade de reconhecer que sem mim nada podeis fazer. Sabe, nós precisamos permitir, porque acho que foi a semana passada que a Eliana estava até comentando na classe, foi há 2 semanas atrás, na classe da Escola Sabatina. Satanás, ele invade. Mas Cristo, você tem que permitir.
Satanás ele já chega tomando espaço. Mas Cristo você tem que permitir. Ele não vai te transformar se você não quiser ser transformado. Você tem que permitir que Ele te limpe, que Ele te transforme, para você poder voltar a brilhar a imagem de Cristo em seu interior. Não se preocupe com o que os outros vão pensar ao seu respeito. Não se preocupe se alguém vai dizer que não vê Cristo em você, que não vê Jesus em você. Se preocupe em brilhar por Cristo. Permitir que, assim como Moisés, quando desceu do monte, o rosto dele estava brilhando, ele nem sabia. Ele nem sabia. Mas ele brilhava por Cristo, brilhava por Jesus. Permita que essa transformação seja de dentro para fora. Porque aí sim, as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus habitando em vocês. Que Deus nos abençoe. Minha aguinha. Agora. Agradecemos a Deus pela mensagem, que cada um possa refletir nosso modo de viver, de agir. E com o mesmo espírito, aquele que puder, podemos colocar em pé e entoar o hino 240, Brilhar por Ti.
Senhor Jesus, que essa possa ser nossa oração. Que mesmo diante das fraquezas, das dificuldades, dos nossos erros, que são grandes, que o Senhor possa nos erguer, que o Senhor possa moldar o nosso caráter, que o Senhor possa nos fortalecer, que diante da escuridão desse mundo nós possamos ser luz a refletir a Ti. Que as pessoas possam ver a Ti em nós. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos erga, para que nós possamos nos encontrar diante de Ti no dia da Tua volta. E que pessoas estejam ao nosso redor, graças ao nosso testemunho. Nos salva para o Teu reino, salva os nossos familiares, salva os nossos amigos, que nós possamos ser influências e não pedras de tropeço. Nos leve em paz, nos dê um restante de sábado na Tua presença e que essa mensagem possa ficar cravada no nosso coração, que possamos sempre pensar o que faria Jesus, para que possamos tomar decisões mais sábias para nos tornar semelhante a Ti. É o que pedimos em Teu santo nome. Amém.